Ethereum, será que ainda vale a pena investir? Nesse vídeo, além de te ajudar a concluir se vale ou não vale a pena, eu vou trazer alguns desafios, riscos e se tem ou não tem assimetria para investir em Ethereum hoje. Além do que, eu vou te contar se eu invisto em Ethereum hoje e por que sim ou por que não. Enfim, é mais um vídeo com bastante entrega, sem enrolação, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, que é o seu like. Então já senta o dedo no like aí no começo do vídeo. E aproveita que tá aí perto, caso não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal também, clica no sino das notificações e marca ali como todas para avisar o algoritmo que esse tipo de conteúdo te interessa. Aliás, todo tipo de interação sua ajuda muito, não só a entregar o conteúdo, como também o algoritmo entender aquilo que é fundamental para você, ou seja, aquilo que agrega para você. Ou seja, se além de deixar o like e assistir o vídeo inteiro, você comenta também, ajuda demais o algoritmo a entender o seu perfil. Pois bem, dito isso, vamos falar rapidamente sobre Ethereum. Eu creio que você que está assistindo o vídeo já saiba pelo menos um pouco básico sobre Ethereum, mas resumidamente, Ethereum é uma rede blockchain, a de maior sucesso depois do Bitcoin, que foi criada para ser, além de uma moeda, uma reserva de valor, como é o propósito do Bitcoin, e uma solução não apenas financeira, mas uma inovação mais ampla, solucionando diversas burocracias do dia a dia, como por exemplo com a criação dos contratos inteligentes, onde inclusive a Ethereum é pioneira. Além disso, a plataforma abriga vários outros projetos, dadas as funcionalidades que tem, formando um grande ecossistema que consolidou o Ether como a mãe das altcoins. E o sucesso da Ethereum foi refletido nos tokens da Ether, o ETH, principalmente nos dois ciclos anteriores a esse. No último, por exemplo, saiu lá de $90 em fevereiro de 2020 para quase $4.900 em outubro de 2021, uma valorização de mais de 5.500%. Só para você ter uma ideia, é como se R$1.000 fossem transformados em R$56.000 nesse curto espaço de tempo. Porém, nesse ciclo, o sucesso não é o mesmo. Do momento em que eu gravo esse vídeo, o Ethereum precisa de aproximadamente 90% de valorização só para voltar para o pico anterior, ou seja, para o recorde histórico. Enquanto isso, como parâmetro aqui, nós podemos tanto pegar o Bitcoin, que já renovou máxima nesse ciclo, quanto também pegar a própria Solana, que é a principal concorrente do Ethereum. Essa última já precisa de uma alta mais modesta em relação ao Ethereum para renovar a máxima histórica, são cerca de 50% do momento atual. E a pergunta que fica diante disso tudo é por que o Ethereum ficou para trás, afinal de contas? Primeiramente, só para trazer um contexto, o Ethereum passou por uma grande atualização, a maior atualização de todas, lá em 2022, o Merge. Inclusive, eu fiz conteúdo aqui no canal detalhando essa atualização lá no passado e falando do grande potencial que ela poderia destravar no Ethereum se desse tudo certo. E de fato vinha dando tudo certo até o começo desse ano, porque o Ethereum vinha cumprindo o papel de ser deflacionário, ou seja, diminuir gradativamente o número de tokens. Isso ajuda muito na valorização dos tokens, porque é simplesmente aquela lei de oferta e demanda. Se eu tenho uma demanda maior e uma oferta menor, a tendência é que o preço suba. E foi inclusive o que aconteceu com o Ethereum até mais ou menos o fim do primeiro trimestre de 2024. Só que o problema é que os meses foram passando e o Ethereum deixou de ser deflacionário, ou seja, ele passou a gerar uma certa inflação. E parte do porquê disso é justamente a concorrência, como por exemplo a concorrência da Solana, que vem ganhando muito espaço nesse ciclo com todo o ecossistema e também com as transações em geral. Inclusive, eu quero compartilhar a tela aqui com você agora para mostrar o seguinte. Nós temos aqui preço por Ether histórico, né? Peguei todo o período aqui. A gente vê lá que em 2021 ele fez topo, né, máxima histórica, e depois subiu bastante. Aqui 2024 parecia que ia romper, não chegou a romper. E agora a gente está bem abaixo, inclusive, da máxima de 2024, certo? Isso é o preço por token. Agora, quando a gente olha para a market cap, que aqui entra o cálculo de inflação de quantos tokens disponíveis no mercado, nós temos aqui um gráfico bastante parecido, né? Ou seja, a gente compara aqui o preço com a capitalização total de mercado, nós temos um movimento muito semelhante, né? Esse gráfico aqui é muito parecido com o outro, não tem grandes diferenças. Agora, quando a gente vai olhar aqui para Solana, aí nós vemos uma diferença no que está dando um pouco mais certo aqui do que Ethereum. Por que isso está ajudando aqui no preço da Solana? Aqui, se a gente vier em preço, nós temos aqui, ó, máxima histórica lá em 2021, aí depois subiu bem aqui e está aqui a aproximadamente $180 nesse momento, perto da máxima de 2024, certo? Agora, quando a gente olha aqui a capitalização de mercado, a coisa muda. Tá vendo aqui, ó, máximo de capitalização de mercado aqui, cerca de 75 bi, né? Talvez um pouquinho mais de 75 bi, mas nessa faixa aí. E agora, nesse exato momento, já tá maior do que estava lá em 2021, 84 bi. E chegou a bater aqui nesse ano cerca de, deixa eu ver aqui, 80, 90 bi, né? Ou seja, nós temos aqui um fator favorável à Solana. E isso
isso, no relativo, prejudica bastante Ethereum, porque os investidores passam a olhar para esse tipo de coisa e preferir Solana, fora outras coisas que eu vou detalhar aqui para você rapidamente, porque a ideia não é que esse vídeo fique muito longo, inclusive, mas se a gente pegar aqui, por exemplo, Solana contra Ethereum, a gente vê também a mesma coisa. Solana evoluindo em preço, eu tô aqui no último ano, né? Então de um ano para cá, isso aqui é um gráfico, uma tendência forte de alta aqui, né? Uma tendência forte e clara de alta, Solana contra Ethereum. Ou seja, o mercado está preferindo Solana a Ethereum. Não só isso diz respeito a Solana, como ao próprio Ethereum. Ou seja, não são só investidores, né? Dinheiro novo entrando para Solana, como também, muito provavelmente, dinheiro saindo de Ethereum. Né? Um investidor que estava lá, por exemplo, 100% alocado em Ethereum, né? Dentro dessa narrativa. Aí ele passa a dividir, daqui a pouco, Ethereum com Solana, falando, olha, eu não vou deixar todo o meu capital aqui em Ethereum, vou comprar agora Solana, vou dividir aqui 50-50, ou seja lá qual for a proporção, mas vou tirar um pouco de dinheiro de Ethereum e jogar para Solana. Isso tem acontecido no mercado. A gente tem visto isso se refletindo nos preços. E vai lembrar que eu estou comparando aqui somente Solana com Ethereum. A gente tem outras concorrentes da Ethereum também, mas Solana é a principal. Além disso, quando a gente olha para outras criptomoedas que são do ecossistema da rede Ethereum, elas parecem muito mais cansadas do que criptomoedas, por exemplo, volto a fazer a comparação do ecossistema da Solana. E não é que nenhuma criptomoeda do ecossistema da Ethereum vai andar ou está andando nesse ciclo. Não, tem algumas que estão andando inclusive bem. Mas quando a gente compara no geral ecossistema Ethereum com o ecossistema Solana, é nítido que pro lado da Solana as coisas têm andado melhor. E tem vários motivos para isso acontecer, e uma coisa acaba puxando a outra. A própria valorização da Solana, os olhares do mercado para a Solana acabam ajudando com que os projetos do ecossistema da Solana também se desenvolvam, sem contar que são tecnologias um pouco mais novas em relação aos projetos tradicionais lá da Ethereum. E cabe a nós, investidores, entendermos que, como os ciclos são muito rápidos, o mercado às vezes nem avalia se um projeto é mais eficiente do que o outro de fato. O fluxo de capital simplesmente segue as melhores narrativas. E o que corrobora muito com esse todo são justamente as vantagens competitivas da Solana, que relativamente, em relação a Ethereum, tem hoje taxas mais baixas e acaba sendo também mais ágil que a Ethereum. Além disso, tem um outro ponto para acrescentar aqui no contexto, para entender também por que Ethereum subiu tanto lá no começo do ano e aí depois foi caindo e meio que derretendo ao longo dos meses, chegou aqui a cerca de 40% de queda. Os ETFs de Ethereum floparam, ao contrário do que foram os ETFs de Bitcoin, que até não começaram tão bem assim, mas hoje estão ganhando bastante capital, estão entrando pesado no Bitcoin, né? Os ETFs, as gestoras, e o mesmo a gente não vê no Ethereum, que é sim mais recente do que o ETF de Bitcoin, mas até o momento não mostrou muita reação. Inclusive, nas últimas semanas nós temos visto uma captação negativa nesses ETFs, o que é bastante negativo para o ativo em si, com o perdão da redundância. Mas cabe lembrar que lá no começo do ano, com aquela expectativa pela aprovação dos ETFs de Ethereum, que era logo próximo da fila depois da aprovação dos ETFs de Bitcoin, aquilo tudo ajudou muito o Ethereum a subir, né? Aquela expectativa de que o fluxo de dinheiro ia migrar muito para Ethereum por conta dessa demanda gerada pelos ETFs, e ele fez a clássica do mercado, subiu no boato e caiu no fato, porque as expectativas acabaram não se concretizando. A gente não viu um grande fluxo de capital, mostrando que o mercado ainda não está maduro com a ideia de investir em Ethereum, está muito mais pro lado do Bitcoin. Agora, para resumir, eu quero te convidar a pensar comigo o seguinte: apesar de tudo, existe aqui uma clara simetria, porque todos esses pontos que eu citei como, inclusive, sendo negativos para o momento do Ethereum, podem ser pontos de virada, e até pelo próprio Ethereum ter ficado para trás, e por nós termos aí um ciclo de alta vindo pela frente, ao que tudo indica, é que essa simetria existe, ou seja, eu tenho aqui não muito mais a perder e bastante a ganhar com esse ativo. Pensando no cenário mais positivo do Ethereum, por exemplo, voltar a ser deflacionário, que não é tão difícil assim, a rede ganhar novamente vantagens competitivas e o Ethereum atrair mais fluxo de capital, afinal de contas, ele já venceu a barreira dos ETFs, ele já tem o próprio ETF aprovado, ao contrário de Solana. Tudo isso justifica e muito bem uma exposição ao Ethereum hoje. Inclusive, respondendo a pergunta se eu tenho ou não Ethereum em carteira, eu tenho Ethereum em carteira, é uma das maiores posições da minha carteira. Eu tinha mais, diminui a exposição justamente por todas essas questões que eu comentei no vídeo, e essa exposição foi diminuindo ao natural, porque eu acabei aportando muito mais em outros projetos do que em Ethereum, e a própria valorização de outros projetos da carteira acabaram fazendo com que a participação em Ethereum fosse diminuindo gradativamente na minha carteira. Mas eu sigo e não pretendo vender Ethereum hoje justamente por conta dessa simetria que eu comentei. O Ether segue sendo uma das criptomoedas mais imponentes do mercado, ou seja, guardadas as proporções, uma das mais seguras e com excelente potencial de valorização. Agora me conta aqui nos comentários se você investe em Ethereum hoje ou não. Já aproveita para
me contar aqui também qual a sua opinião em relação ao Ethereum para esse ciclo. E falando em opinião, nada desse vídeo deve ser encarado como recomendação de compra, mas, na minha opinião, pro Ether renovar a máxima histórica é só questão de tempo. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.